Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Queridos amigos, uma linha de pensamento defendida pelos mais diversos autores e profissionais na área de psicologia reconhece que tudo o que se constrói na mente influi e define o que se conquista no mundo material. É isso mesmo. Eu compartilho o pensamento defendido pela psicóloga Carol Dweck, quando diz que funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa e que essa admiração é recíproca. Trato tudo isso nesse livro aqui, Mentalidade de Riqueza. Também é interessante lembrar dos ensinamentos de Joseph Murphy, que acreditava que o otimismo e a perspectiva positiva são chaves para o sucesso e para o bem-estar geral. Murphy pregava que o pensamento positivo tem um impacto profundo na vida das pessoas e que é possível criar realidades construtivas e vantajosas com o poder da mente. Para ele, a mente é tudo. Ele argumentava que, ao mudarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes, podemos mudar nossas vidas e alcançar o sucesso e a felicidade que desejamos. Já Napoleão Hill, grande autor, que eu sigo muito, ele defendia que não existe sucesso verdadeiro e pleno que possa ser alcançado sem o otimismo e sem a perspectiva positiva. Ambos são importantes para enfrentar os obstáculos e superar os desafios da vida. Essas duas qualidades também são fundamentais para a liderança eficaz, pois ajudam a inspirar e a motivar outras pessoas. Líderes otimistas e com perspectivas positivas criam equipes unidas e muito focadas, que podem alcançar resultados excepcionais. Vê-se então o poder do mundo interior, que é a nossa mentalidade, sobre o mundo exterior. Se você quer algo, comece desejando e construindo aquilo na sua mente. Daí então, terá força inabalável para conquistar. E como disse John Milton, poeta e intelectual inglês, a mente em seu interior e por si mesma pode fazer um céu do inferno ou o inferno do céu. E é claro, a escolha é sempre sua, viu? Pegou o ritmo? Então fique ligado, meu amigo, que daqui a pouco eu retorno com mais uma dica legal, respondendo a uma pergunta que eu recebi de um seguidor do meu Instagram, viu? Não saia daí. Por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra em meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais são @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo, essas dicas, podem ajudar você a ressignificar a sua vida e também a vida de sua empresa. Então. Muito bom dia! Estamos iniciando mais um Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje recebemos um dos nomes mais influentes do empresariado brasileiro, Marcus Kenningham, empresário com sólida trajetória no setor imobiliário e em diversos segmentos da economia. Marcus é o fundador do Mercado e Opinião, uma das redes mais relevantes de líderes empresariais do país. Criado durante a pandemia, o Mercado e Opinião se consolidou como um espaço estratégico de troca entre mais de 900 empresários, representando cerca de 35% do PIB nacional e sustentando
mais de 3 milhões de empregos diretos. Hoje, o Mercado e Opinião é um grupo que discute ideias, compartilha experiências e busca influenciar positivamente os rumos econômicos do Brasil com foco no fortalecimento da iniciativa privada. E é com grande prazer que damos início a essa conversa com meu grande amigo Marcos Kenigan. Marcos, muito prazer ter você aqui no Inovação e Negócios para a gente falar um pouquinho sobre a tua trajetória como empreendedor e explorar um pouquinho mais esse conceito que você trouxe aí do Mercado Opinião, que conecta mais de 900 líderes empresariais aí em todo o Brasil. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço o convite, uma honra muito grande estar aqui com você. Que legal, que legal. Marcos, todo mundo que vem aqui no Inovação e Negócios, a gente gosta de conhecer um pouquinho a trajetória, conhecer um pouquinho a jornada, né? Por mais que eu sou o seu amigo, conheço um pouco dos bastidores, eu queria que você contasse aí para as pessoas que estão assistindo Inovação e Negócio, quem é Marcos Kenigan, quando que o Marcos chegou em São Paulo, porque você tem um sotaque, você é de São Paulo ou não? Não, sou de Brasília, nascido em Brasília, família mineira. Tá vendo? Brasília, Mineira. Então conta pra gente, quem é Marcos Kenigan, hein? Bom, eu nasci em Brasília, nunca saí de Brasília, né? Todos os meus negócios foram criados em Brasília. Eu comecei muito cedo. Comecei mais ou menos com 17 anos, comecei fazendo alguns negócios, vendendo alguma coisa, criando outra. Já com mais ou menos 19 anos, já estava entrando na faculdade, eu criei uma empresa imobiliária em Brasília com meu nome, Marcos Kenigan, né? E durante muitos anos trabalhamos, fomos pioneiros em várias áreas no mercado imobiliário do Distrito Federal, sobretudo na área de loteamentos horizontais, viramos líderes absolutos nessa área, né? E em 2007, um grupo de empresas abriu capital em bolsa, nós éramos uma delas, a empresa virou Brasil Brokers. Nossa, conhecido, hein? E em 2014, eu fiz meu êxito total, saí da operação e fui tocar meus outros negócios, né? Nós temos operações de self-storage no Distrito Federal, com 3 marcas, a Show Self Storage, a Brasília Self Storage e a U-Box. Também faço parte, sou acionista de uma investidora imobiliária, LK Engenharia, né? E tem mais alguma outra coisa na área de arte também. Sou CEO do Catar das Artes, nós somos uma empresa de consultoria de preços de obra de arte, né? E também, na pandemia, nós criamos o Mercado e Opinião. Essas são as empresas que eu tenho até hoje. Obviamente, como todo empresário, você tem altos e baixos, né? Já teve outros negócios que eu montei, que não deram certo. Empresário é uma tentativa eterna, né? Exato. Você comentou aqui que você já começou a empreender, obviamente que empreendedor começa cedo, né? Você tem uma jornada também como a minha de empreendedor que começou cedo, mas se a gente for ficar falando, a gente vai entregar a idade. Então vamos falar da área imobiliária que você teve o seu exit na Brasil Brokers. Você comentou que também você é sócio acionista de algumas empresas, também está na arte, né? Está na arte, mas também você está com uma operação de banco agora, né? Nós criamos o Meu Bank, é uma boutique de crédito, nós temos feito operações estruturadas para empresas em função do nosso relacionamento dentro do Mercado e Opinião. Os nossos demais sócios no Meu Bank também têm um relacionamento comercial muito grande. Então nós partimos para essa linha, estamos nos especializando em crédito, né? E a coisa está bem encaminhada, estamos fazendo muitas operações todas as semanas, estamos muito felizes com o Meu Bank. Que legal, que legal. E o Mercado Opinião, você estava comentando aqui, eu fiz a introdução, que ele foi criado na pandemia, né? Como que você teve esse insight na pandemia, onde que ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, estava todo mundo trancado dentro de casa. Como que veio esse teu insight para você criar o Mercado Opinião, que hoje tem mais de 900 empresários, os maiores, né, do Brasil, fazem parte dele? O Mercado Opinião começou exatamente como um grupo de WhatsApp, por essa dor, ninguém sabia o que ia acontecer. Aí eu falei, eu vou criar um grupo de WhatsApp de grandes empresários, última instância, aqueles caras que a gente não tem com quem compartilhar nossas dúvidas, nossas dores, somos a última instância de um modo geral. Aí criamos um grupo de WhatsApp,
só desses empresários, todos líderes de seu segmento de atuação, era um grupo multissetorial, mas era um grupo de WhatsApp, né? Daqui um pouco eu recebo telefonema de um ministro do governo federal que ficou sabendo que eu tinha um grupo de WhatsApp com os empresários tais, tais e tais, né? Já era muito relevante, nós já éramos 80 membros nesse grupo de WhatsApp. Falou, Marcos, você topa trazer esse pessoal aqui para a gente discutir reforma tributária? Eu falei, faz todo sentido. Aí reunimos um grupo no restaurante de Brasília, éramos 25 empresários esse dia com o ministro, né? Exatamente para discutir reforma tributária. Acabando esse almoço, eu falei, gente, eu criei sem querer uma coisa muito mais relevante do que eu estou pensando. E para manter esse pessoal engajado, eu tenho que criar uma organização oficialmente, trazer assuntos relevantes para esse pessoal, conteúdos relevantes. A gente tem que ver como é que nós juntos podemos transformar a sociedade, sabe, para o melhor, né? Aí foi aí que surgiu o Mercado e Opinião. E a coisa foi crescendo. Hoje nós somos 900 membros, representamos quase 40% do PIB brasileiro. Somos um grupo de fundadores ou de presidentes de companhia. No começo só eram fundadores, donos, controladores dessas companhias. Mas daqui um pouco tem tanta gente importante, tanta empresa importante, que não tem um dono, um controlador, alguém de referência, né? Aí como é que você ia, principalmente essas multinacionais? Aí nós abrimos para executivos de empresas, desde que fossem a primeira instância. Se era presidente, se era CEO, country manager, cada um dá um nome. Sim. Mas também tinha que ser a última instância naquelas empresas. A líder no segmento, né? A líder no segmento. Hoje o Mercado de Opinião é um grupo de líderes. Você não precisa ser necessariamente o número um. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje os donos, presidentes ou controladores das principais companhias aéreas do Brasil. Então, hoje são todas conhecidas, não há necessidade de falar nomes aqui, mas são todas líderes. Sim. Você é capaz de falar quais são, aí vai. Nós somos um grupo multissetorial. Você pega, por exemplo, na área de alimentação, nós temos dos 30 maiores players do mercado, nós temos o primeiro, o segundo, o quarto, o oitavo, o 30º. Quem está numa lista, quem se posiciona como o 30º maior operador nacional de tal segmento é um líder. Isso é o Mercado de Opinião. Sim. Não, e eu tive o prazer, né, de ser convidado, a gente se conheceu aí há um tempo atrás, e eu tive o prazer de ir em alguns jantares que vocês fazem regularmente, você faz em São Paulo e faz em outras regiões, né, outras cidades, e também fui no Mercado Opinião Conference, que foi sensacional. Eu que vivo desse universo de mentoria, de conhecimento, de gestão. E nesse dia estava lá o meu sócio Janguier Diniz e estava o Alfredo Soares, né? E tinha outros empresários super bem-sucedidos lá, cada um trazendo um pouquinho dessa visão para vários empresários que estavam na plateia. E foi a primeira vez que o Mercado de Opinião fez uma conferência daquele tamanho, não? Não, foi a segunda vez. Nós vamos fazer mais 2 esse ano. Mas o tema que está bacana, o tema que a gente resolveu diferenciar é o seguinte no Mercado de Opinião Conferência. Normalmente, esses eventos todos, todo mundo conta o seu sucesso, como eu fiquei rico, como eu cresci, como eu diferenciei minha empresa. E o que eu pedi para cada um desses empresários, porque não existe empresário que só tem sucesso. É verdade. Né? É verdade. Eu lembrei agora, foi bem diferente do tema. Foi. Porque todo mundo falava dos erros, né? Exatamente. Exato. Foi o que eu pedi para cada cara. Eu quero que você fale, porra, qual foi o grande erro que você cometeu, mas como é que você fez desse limão a limonada? Como é que você saiu melhor lá na frente? Isso é um aprendizado, né? Você pega um Janguier Diniz e fala, porra, a cagada que eu fiz na minha carreira empresarial foi essa. Mas quando você erra, eu acho que é o maior dos aprendizados é você errar. Sim. Né? Sim. E, Isso então, traz uma bagagem. E é óbvio que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né, a gente comete erros novos, né? A gente não comete os mesmos erros. Não é inteligente cometer os mesmos erros. Né? Faz parte. Quando você é muito jovem, você não tem um track record como o nosso, que tem aquela falácia, né? Que é errando que se aprende. É verdade. Mas você tem que sempre cometer erros novos. Né? E eu vi que nesse dia, principalmente o Alfredo Soares estava comentando e estava falando de como foi a jornada dele, desde a época da Vetex, da loja
da loja integrada, até onde ele chegou agora no G4, que foi muito legal, né? Muito bacana. O Alfredo é um craque. Ali foi um dia inteiro aqui em Alphaville, né? Cada um, todos tinham uma história bacana para contar. Todos nós, é o que eu estou falando, todos nós já erramos, né? Inclusive nós vamos repetir agora, em setembro, vamos fazer outro Mercado de Opinião Conferência. Você já está convidado. Que legal, aqui. que bom. Vai ser um prazerzaço. Mas, Marcos, falando um pouco mais do mercado de opinião, eu particularmente vejo que a gente vive hoje um momento, até o próprio G4 traz muito isso, do Thales, do Alfredo, do Nardon, que eles trazem muito o conceito de um clube, um network, conexões, né, entre empresários, entre gestores e tal. E eu particularmente vejo que o mercado de opinião ele tem um posicionamento bem diferenciado, né? Porque você conecta, como você comentou, são os líderes de cada setores, não são... Primeiro começou como fundadores, depois executivos e tal. E como eu tive a oportunidade de ter participado de alguns eventos e até de alguns jantares, eu vejo que são pessoas muito acessíveis e grandes que estão lá. Então, nesse último jantar que a gente teve, estava lá grandes empresas de varejo, presidentes de grandes empresas de varejo, lá trocando insights, trocando ideia. A gente teve a oportunidade de ter visto mais uma palestra do Bornelli, do Júnior Bornelli, que também é meu amigo e eu gosto muito, falando sobre segurança na inteligência artificial. Teve o Alan Costa também falando. Então, vocês sempre você toma cuidado em sempre levar pessoas relevantes, pessoas importantes para passar esse conteúdo para esses empresários. E é legal porque é uma troca de experiência e além de ser um jantar, é um network bacana. Conta um pouquinho como foi esse desafio, porque as pessoas acabam ficando disponíveis para estar lá, né, participando disso, porque todo mundo tem uma agenda, às vezes, sempre lotada. Como que você consegue, além de ter tantas empresas, conseguir organizar sempre o mercado de opinião de uma forma tão excelente, assim como eu já tive a visão de ter participado? Márcio, hoje o mercado de opinião a gente se posiciona como think tank com foco no empreendedorismo. Você que já conhece, né? Nós não fazemos qualquer evento com teor político, tudo nosso, até para manter os nossos membros engajados, tudo nosso tem foco no empreendedorismo, no corporativismo, e a gente sempre tenta trazer algum assunto, alguma dor que está incomodando o empresariado brasileiro. Você viu esse jantar que nós fizemos agora na segunda-feira, você nos deu a honra da sua presença. Nós falamos sobre segurança da informação. Hoje é um tema que está preocupando, está afligindo demais os empresários e está acontecendo com muito mais frequência do que é divulgado. As empresas, até por não querer expor suas marcas, ataques e tudo mais, não divulga. Mas é um tema que está realmente incomodando, né? Agora, o mercado de opinião acaba que esses empresários, a gente sempre tenta trazer gente, nós não costumamos trazer palestrantes profissionais, nada contra, tem muita gente craque aí no mercado. Né? Quantos eventos eu já participei com palestrantes profissionais e saí dali com uma bagagem sensacional. Mas é uma forma da gente se diferenciar, a gente traz gente que está na prática com aquela dor, ou que conhece aquele assunto a fundo. E que passou por aquilo, né? Ou que passou por aquilo, ou um Alan Costa. O Alan Costa é hoje o CEO da ISH, que é uma das principais empresas, se não for a principal empresa de segurança da informação. Cibersegurança, né? Cibersegurança da América Latina. Então, eu não trouxe um palestrante para falar da importância de segurança da informação. Eu trouxe alguém que vive aquilo 24 horas por dia, né? Exato. Então, esse é o formato. A gente sempre tenta trazer gente que tem aquela dor, que passou por aquilo. Isso acaba engajando e trazendo os grandes empresários, são nossos membros, são eles que são convidados. Exato, e eles são convidados e é uma troca de experiências, né? Exatamente. Porque hoje está um membro lá que está dando palestra sobre segurança da informação ou sobre inteligência artificial, como o Bornelli da Start estava falando, e amanhã você tem um outro executivo ou um empresário falando sobre varejo, sobre tributação, sobre os desafios do varejo, que são enormes, né? A gente vive hoje um momento no Brasil com Selic alta, com juros subindo, e que a gente não sabe, né, como lidar no dia a dia com esse movimento. Então, quando você coloca
vários empresários de vários segmentos. E não só empresários, você tem profissionais liberais, advogados, você tem várias pessoas ali e você consegue trazer uma troca de experiência. Além de um network importante, você tem uma troca de experiência muito rica ali dentro do mercado opinião, né? Não, sim, e apesar que nós não nos consideramos um grupo de networking, como eu te disse, nós somos um think tank, sempre com esse objetivo de trazer conteúdos relevantes, né? Mas acaba gerando um networking muito grande, né? Troca de cartões, dependendo da pauta, um conta para o outro, olha, eu também passei por isso, eu resolvi meu problema dessa maneira. É uma coisa muito bacana, sempre gente muito relevante. É que o network, quando eu falo, realmente, vocês não se posicionam como um grupo de network, como vários outros, mas é que quando você está inserido no meio, num grupo tão específico e tão rico como é o mercado opinião, é natural nessa troca você ter um network e você precisa de alguém para resolver um problema em determinado lugar. Você sabe que ali dentro do mercado opinião vai ter alguém que já vai ter passado por esse problema ou vai te indicar alguém que vai te assessorar nesse problema, né? Você sabe que nós temos um grupo de WhatsApp desses empresários. Isso que você está falando me lembra, alguns meses atrás, a dona de uma grande indústria de materiais, não é de material esportivo, ela faz coisas para ginástica, roupas, meias. Ela estava com um problema numa caldeira dela, né? Que ninguém, numa das fábricas, das unidades fabris dela, e ela colocou no grupo de WhatsApp que estava com uma dor ali, não conseguia resolver aquele assunto, ninguém dava solução, ela tinha que resolver. Entrou outro membro que não tem nada a ver com o segmento dela, mexe com papel e celulose. Mas virou, olha, eu tive um problema muito similar numa das nossas fábricas, né? Quem resolveu foi tal pessoa. E realmente ela entrou em contato com essa tal pessoa, conseguiu resolver o problema dela. Então isso é muito bacana também. E lá no próprio grupo a gente incentiva isso, essa troca de experiências entre os membros, para não ficar só nos encontros mensais. A gente incentiva muito essa troca de conhecimento, negócios entre os membros. Sim. Ô Marcos, obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vai continuar esse papo aqui no Inovação e Negócios para falar um pouquinho mais sobre mercado opinião, sobre inteligência artificial e sobre um pouquinho da reforma tributária aí do próximo jantar do Mercado Opinião. Tudo bem? Não, tá ótimo. Eu te agradeço muito esse convite. Estou sempre à sua disposição. É sempre bom falar sobre empreendedorismo, falar sobre o mercado. Conta sempre comigo. Legal, muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando o InTalks de hoje aqui no programa Inovação e Negócios e amanhã a gente volta com mais Marcos Kennigan e Mercado Opinião. Eu vejo vocês no próximo programa. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. E a pergunta de hoje, amigos obstinados, que veio pelo Instagram, ela vem de São José, em Santa Catarina. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no @JangueiDiniz. Eu posto muitas dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta vem de Paulo José da Silva. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma fábrica de móveis planejados com 20 funcionários. Como posso melhorar a experiência de compra do meu cliente? Ora, Paulo, personalize o atendimento e ofereça consultoria para que o cliente visualize como o móvel ficará em seu espaço. Além disso, melhorar a estrutura da loja para que o cliente tenha uma experiência mais imersiva pode agregar bastante valor em seu segmento, viu? E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Entre aí no QR Code, inscreva-se. Meus amigos, o programa de hoje está se encerrando, mas amanhã voltaremos, amanhã estaremos de volta, viu? Firma o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.